ações que se coordenam, uma tese, algo mais, como seja, uma declaração de fé, uma confissão, porventura um testamento espiritual. É o relato de outro drama tempestuoso vivido, que culminasse na morte, onde tudo que é humano se funde. Minha alma aflora, sangrando, porém, ágil e madura parte ao próximo impulso a que chamo ressurreição. A evolução espiritual. 3. O reinado do super-homem. Ressurreição. O homem, libertado, ressurge. A evolução espiritual se cumpre. A grande lei da vida triunfa. Percebo o rugido da maré que avança dos mais profundos abismos e impele os seres a uma corrida desenfreada de ascensão, e que é o hálito da vida. Sinto a grande lei, princípio e força que anima o universo, apressar, com o movimento lento e fatal de todo o seu complexo organismo de formas e de conceitos, este momento supremo para onde converge todo o transformismo fenomênico, para este ponto culminante que é a superação biológica, a transfiguração no super-humano. Toda a vida se acha empenhada no esforço de forjar seu produto mais elevado no grande trabalho da última síntese. De um mundo de luta e de dor a alma renasce em luz nova e respira a atmosfera rarefeita das grandes alturas. Antes de empreender o grande voo, há um ponto no qual a alma se retarda em vacilação e incerteza, o ponto neutro do transformismo. A vida se desenvolve, então, como um canto cheio de nostálgica tristeza, formada por todos os sonhos dispersos no vazio do nada, e, como folhas murchas no outono, caem uma após outras ilusões e as miragens. O canto morre em nostalgia sem nome, apaga-se quase em calafrio mortal. Extraviada em deserto desolado e sem fim, a voz retumbante do eu se desvanece em canção lamuriante de sonho. Com a entonação doce e triste da recordação, a alma canta desconsoladamente. Seu canto é triste como um suspiro, gemendo, afasta-se da terra. O eco distante dos amores perdidos ainda vibra no ar solitário, música doce dos sentidos que se extinguiram para sempre. Recordação dolorosa. Numa angústia mais profunda, que transborda do mistério, o último adeus à vida flutua largamente como que suspenso no vazio. Em seguida, lentamente, desce para desvanecer-se num aniquilamento, que já não possui voz, mas tão somente um latejo de vibração interna. A vida humana dissolveu-se instantaneamente, eis o nada. Algo delineia-se naquele vazio, como uma nebulosa, e se vai dilatando e transbordando em outro esplendor. Uma estranha vida renasce nas profundezas, uma sensibilidade anímica, novo meio de percepção, abre de para as portas ao eu esmagado que vislumbra uma visão semelhante a um sonho. Eis aqui o supranormal inexplorado, em cujo umbral a alma soma estupefata, e sobre o qual se manifestam as pseudoneuroses incompreendidas do gênio e do santo. Eis aqui o super-homem solitário e sofredor, enfastiado dos ídolos das multidões, aturdido pelo boliço da vida, abstraído e inepto porque seu espírito nada faz senão escutar atentamente uma canção sem fim que se levanta de seu interior e sobe de encontro ao infinito. Na sua hipersensibilidade torturante reflete-se o tormento sagrado da criação, em que se desnuda a beleza luminosa da alma. Estranho sonhador, absorto nos ossos fecundos que amadurecem sua ânsia interna invisível, padece uma paixão que não se interessa mais ao homem, porém ao universo. É heróico arcar com o peso de uma ideia grande. Este peso, que esmaga, assusta e oprime com uma sensação de desproporção e de miséria. Como se poderia calcular o custo destas conquistas? Como descrever o drama terrível que vivem estes espíritos doridos que levam dentro de si a ânsia de criação? Enquanto nós outros gozamos os frutos humanos que aplacam e dispersam as forças do espírito, eles se reconcentram para intentar o esforço sobre-humano, vivem de coisas imensas, de esperanças e desalentos inconcebíveis, empenhados em lutas titânicas contra forças titânicas, pedem à vida aquele quase impossível que é a realização do ideal,
sem descansar em prazeres fáceis, sem possibilidade de jamais se conformar com a mediocridade, empurrados como num turbilhão, por um trabalho incessante de evolução. Como descrever o terror de quem se assoma sozinho ao abismo dos grandes mistérios e percebe, sobre o limiar do supranormal, a visão de novas realidades sem limites? Como conceber a sensação de vertigem que dão certas alturas à natureza humana e a triste solidão da alma diante da desmesurada inconsciência das massas, mercê da insuficiência de um mecanismo sensorial e cerebral que não consegue agarrar a parte mais verdadeira e mais profunda da vida? Depois, a luta para ascender sozinho, a desvinculação atroz dos laços da animalidade que com frequência constituem integralmente a vida. O esforço, às vezes perigoso e malogrado, para forçar a aceleração do processo evolutivo. Atrás de cada vitória, a vertigem de uma altura maior, até que apareça um novo mundo de grandiosidade arrebatadora. Dores e angústias recompensadas não mais pela humanidade, mas pelas forças biológicas. Dores necessárias para a criação de valores maiores, os espirituais. Depois do exame da evolução espiritual como conceito, desde o ponto de vista científico até o religioso, depois do estudo dos meios para realizá-la, sob o ponto de vista social e espiritual, consideremo-la, agora, com um ritmo mais rápido e vibrante, como um impulso de paixão, na plenitude de sua realização. Completaremos, desta maneira, mudando continuamente de perspectiva, o quadro desta concepção que é uma filosofia universal e completa da vida. Vimos que os caminhos da libertação nos conduzem ao reino do super-homem, a cujos umbrais chegamos, onde se efetua a superação biológica. O nascimento do super-homem pressupõe a morte do homem, ou seja, um isolamento e uma luta. É o isolamento do mundo inferior, é a luta entre o espírito e a matéria. Entre o ser novo que se liberta e ressurge e a animalidade que não deseja e, entretanto, deve morrer. Na desvinculação entre espírito e matéria, na libertação deste novo ser que, impulsionado pela lenta maturação do tempo, surge estranhamente num mundo novo com novos sentidos, instintos e conceitos. Aí existe todo um esforço de ascensão, laboriosidade do parto, ânsia de criação. Isso depois de uma incubação milenária, a força de acumular experiências e aptidões, crescendo e aperfeiçoando-se com o trabalho da vida. Há algo que recorda, se bem que muito longínquamente, o glorioso nascimento da vida no mundo orgânico, uma grande conquista depois de enorme trabalho e prolongado esforço. O homem, já chegado ao máximo da evolução terrestre, avança ainda mais além, apartando-se da animalidade que lhe era própria, superando-a totalmente com novas e mais vastas aptidões, até revolucionar a vida. O espírito, aprisionado pela matéria, já antes de nascer, no período penoso do ensaio, se debate dentro do organismo corpóreo insuficiente e preguiçoso como entre paredes de um cárcere. Urge-lhe crescer, e o mecanismo sensorial já não responde mais à crescente vontade de perceber e de viver. Este novo organismo, que é a alma, deseja romper a carcaça para expandir-se na luz do sol, deseja superar o passado e abrir-se nas rotas da vida ressurgindo no júbilo de uma renovada juventude. Este é o significado íntimo dos fenômenos metapsíquicos, que tendem a normalizar-se das manifestações cada vez mais claras do subconsciente na realidade cotidiana. Existe dentro de nós mesmos, e se vai definindo cada vez mais, uma personalidade ansiosa de vida própria. Grita sempre mais forte e golpeia desesperadamente nosso interior, como se fora a porta cerrada de um cárcere. Cada dia é mais castigada pela estreiteza dos limites do mecanismo sensorial. Quanto mais naturalmente se dilata, busca lançar-se fora nas realidades novas e mais vastas, para a conquista de uma vida independente. Encontramos descrita perfeitamente esta luta e este esforço em muitas passagens psicológicas da literatura mística,
como por exemplo, no sonho relatado no capítulo 25 de 1º Fioretti, de São Francisco, para demonstração de que os santos, seres biologicamente adiantados, viveram realmente este drama íntimo. O espírito ensaia voos e cai. Depois se purifica, cobra forças através de outras provas para volver a reiteradas tentativas. Caindo e ensaiando de novo, consegue, finalmente, o voo vitorioso. O espírito sofre na longa espera, mas o futuro lhe pertence. A matéria é tenaz em sua opressão, mas como filha do passado fenece com este. O homem atual oscila entre as duas fases contíguas, num dualismo de formas de vida que evidencia o transformismo ascendente, dualismo que observamos em todos os valores humanos e que agora volvemos a encontrar no homem. Apresenta-se-nos, assim, uma duplicidade de organismos em um único ser, conexos e distintos ao mesmo tempo, juntos mas não fundidos, distanciados por uma rivalidade que é uma guerra sem quartel para conquistar todo o campo da vida, corpo e alma, matéria e espírito, os quais, assim como a força e a justiça, a dor e o prazer, o mal e o bem, somente representam, no caminho da evolução, o passado e o futuro. Nada importa se a existência do espírito, essência destilada de todas as experiências da vida, que tudo compendia e conserva eternamente, por ser uma entidade sutil e impalpável, foi negada. Não importa tampouco se, em muitos casos, a alma silencia, pois o seu componente físico é débil. Para outros, ela é uma realidade contínua, evidente, indiscutível, se não é ainda possível, para sua demonstração, executar uma exata anatomia espiritual. É devido tão somente à falta de meios sutis de investigação. Quem busca provas racionais para encontrar a alma atesta sua própria involução. A alma, como Deus, não se demonstra, é sentida e é alcançada dentro de nós mesmos por intuição e não por um esforço exterior de raciocínio. Em alguns seres avançados, nos quais o espírito se sente maduro para uma vida própria e reclama sua afirmação em contraste com um organismo que não quer ceder seu campo e perecer, a luta pode chegar a ser terrível. Aquele organismo, se está destinado à eliminação para ser inexoravelmente vencido com o tempo, resume toda a animalidade e a cristalização de um passado que representa, pela sua massa, uma força e um impulso imensos. A chama ardente do espírito à matéria opõe a inércia das grandes massas, agarra-se, como o pesado lastro, ao enjoalado que se atrasa na impaciência do voo. Podemos imaginar a vida não mais como um ponto, mas como um rasto que vai crescendo até cobrir um bom trecho do caminho da evolução. O espírito é o seu limite extremo avançado, a locomotiva em marcha que devora distâncias, ou ainda, o chefe que vê, guia e manobra. A matéria é massa que, se gravita por inércia, garante a estabilidade. É um corpo que, mesmo dificultando, também assimila, fixa e conserva as conquistas realizadas ainda quando se estenda ao limite oposto do qual a vida se vai afastando cada vez mais. O espírito, que marcha à frente, em processo de contínua e progressiva criação, ansioso por viver mais além, tem a seu cargo todo o trabalho da marcha e é o inimigo natural de tudo quanto vem atraindo atrás de si. A matéria, em compensação, é um organismo animal feito para abastecer-se a si mesmo e não às criações espirituais, um organismo cujas células estão construídas para as trocas comuns e não para suportar as tempestades do espírito. Este organismo é o inimigo natural do espírito que, para afirmar-se a todo transe, lhe impõe um trabalho pesado e até o agride, como para matá-lo, a fim de libertar-se dele. Daí esse desequilíbrio que se quis incluir no patológico que somente é um deslocamento de centro de vida, aparência exterior de um intenso trabalho de criação. Dentro da vida se encontra um enorme trabalho do renascimento e a dor da morte. O espírito é organismo em crescimento contínuo que no seu incessante renovar-se vai matando cada vez mais a besta no homem.
Cada segundo é fração de transformismo evolutivo, no qual uma parte do ser morre e volve a nascer, desloca a vida para dá-la ao espírito, subtraindo a matéria. Nenhuma criação é possível sem trabalho e sem dor. Uma parte de nós outros, dada a autoridade da lei que é um impulso irresistível de evolução, deve separar-se para ser abandonada e substituída de outro modo. A natureza inferior está obrigada a este trabalho típico de reparação do mundo de hábitos e instintos que foi seu e que deve extinguir-se. Isto não quer dizer que ela, sentindo-se desfazer pelo ímpeto da borrasca, não resista por instinto de conservação e não se rebele para não perecer. Apertada em engrenagem que a vai esmagando cada vez mais, presa por uma sensação de asfixia e de terror da morte, luta desesperadamente. Daí-se a batalha interior, verdadeiramente épica, e que é a maior de todas as glórias humanas. Drama laborioso e fecundo através do qual resplandece a função evolutiva da dor. Existe um duplo trabalho, o florescimento do espírito, órgão novo que intenta alcançar cada vez mais solidamente as futuras formas, o sofrimento e a morte de um organismo que se sente limitado em suas expansões máximas, formado e afirmado solidamente nos séculos vividos, sob a presidência da mesma lei que agora o mata. Esta morte daquela parte de nós mesmos, que em geral é a mais sólida, pois data da herança dos instintos mais antigos, é o maior tormento. É o justo preço da conquista da evolução. É bem certo que o caminho da superação, por ser feito de renúncia, é o caminho da tristeza e causa horror, encerrando, todavia, uma alegria que compensa. Não sofre o ser em sua totalidade tais restrições, mas somente o organismo inferior, o único que grita, enquanto a parte mais nobre do eu goza e se alegra ao vislumbrar nova e ilimitada expansão. Encontramo-nos também aqui na frente de dois conceitos inversos e complementares, a função da dor, que no mundo animal é destrutiva e se inverte no mundo espiritual em função criadora. O que para os instintos inferiores significa terror e morte, para o espírito é gozo e vida, e ao contrário. A evolução impõe-se sempre dentro de perfeito equilíbrio de justiça. Não é possível se esquivar a um sofrimento, assim como não se pode recusar uma alegria. Quem se entrega aos gozos do espírito deve sofrer o tormento da carne, e quem se entrega aos da matéria sofre um contínuo desassossego, o remorso da consciência, que não é possível abafar, pois despertará quando cair a ilusão. Parece impossível uma posição de ócio, porque a evolução é lei inexorável que nos impõe a conquista de nossa felicidade. Espírito e matéria representam duas formas de vida tão diferentes que o ser não pode contê-los ao mesmo tempo sem dar a um deles a primazia com menoscabo do outro. Dois amos, dizia Cristo, aos quais não se pode servir ao mesmo tempo Deus e o diabo. A natureza do espírito é positiva, ativa, criadora. Sua necessidade suprema é dar e doar-se. Seu gozo é o altruísmo, o sacrifício. A matéria, ao revés, é negativa, passiva, inerte. Para suster-se necessita receber, absorver continuamente do mundo exterior. O acumular constitui seu gozo primordial. Segue e muda por natureza, não pode viver se não for fecundada e plasmada pela potência do espírito e reanimada incessantemente por seu abraço vivificador. Daí o egoísmo, a avidez de sua pobre vida reflexa, o insaciável desejo de posse e de domínio. Seu espírito é tão inesgotavelmente rico que pode dar sempre sem se acabar jamais. A matéria é tão pobre que nada pode dar sem sentir-se morrer. Sempre sedenta e famélica, ela é toda garras para pegar, feita para agarrar e entesourar, pois nos mundos inferiores o dar importa em diminuição e autodestruição. Disto nasce a sua atitude contraditória. O que para o espírito representa a separação dos vínculos de um mundo inferior e a libertação, para a matéria é a desesperação da morte. Agarra-se ao espírito, disputando-lhe qualquer ascensão e intentando melhor sujeitá-lo aos seus fins.
Estabelece-se desta maneira entre os dois uma luta pela vida, luta que será tanto mais árdua quanto mais forte e atrasado for o nosso inferior. Não atendamos a sua voz desesperada. Deixemo-lo, heroicamente, gritar e perecer, vencendo a resistência que aperta cada vez mais as cadeias de nossa escravidão. Se soubermos superar o primeiro esforço, que é sempre o mais penoso, experimentamos no espírito, de imediato, uma sensação de bem-estar, uma alegria em nossa consciência que irá aumentando à medida que avançamos para o progresso, até que se forme em nós o hábito do mando. A cada vitória, a matéria mais debilitada afrouxará o seu apertão e o sofrimento perderá cada vez mais algo de sua intensidade. Se é doloroso matar a natureza inferior, este é o único meio para matar também a dor que, como vimos, desaparece com a libertação, pois a pena da separação deriva totalmente da natureza inferior e não existe para o espírito que se tenha liberto da mesma. O sofrimento reside todo na imperfeição, na impotência, nas limitações que são inerentes à matéria, enquanto que, para o espírito, esta é a rota radiante da redenção e da vida. O fenômeno da superação biológica que nos conduz ao reinado do super-homem assume, pois, a forma de uma luta entre o futuro e o passado, entre o espírito e a matéria, e efetua-se mediante a renúncia, que poderíamos já definir como o processo de realização do transformismo evolutivo. O problema transfigura-se de superação em luta, de luta em renúncia. A renúncia manifesta-se-nos sob dois aspectos distintos. Para o ser ignorante e passivo, que não se move senão sob o empuxo da lei, há uma renúncia forçada, imposta pela evolução, inexoravelmente, a dor, o caminho das grandes massas inconscientes, lento mas inevitável, o caminho de libertação que já examinamos. Existe a renúncia voluntária, caminho rápido, consciente e livre, reservado para aquele que sabe e se lança espontaneamente, sem aguardar imposições, na corrente da evolução e segue ativamente, acelera o seu curso, buscando-a e utilizando-a como um instrumento no caminho da libertação a que aludimos e que estudaremos aqui. Duas escolas diferentes de progresso, igualmente necessárias, das quais não se escapa a não ser para sair de uma para outra. Ou a dor ou a renúncia. Eis a exigência da evolução e a evolução é a vida. Dor e renúncia não são, pois, senão duas fases desta operação. Tocam-se como fenômenos contíguos que tendem, de pontos diferentes, a um mesmo fim, a libertação. Volvamos ao problema da dor para ver como esta se transforma gradualmente até resolver-se no problema da renúncia. Chegaremos assim a explicar-nos o significado deste conceito da renúncia, absurdo e inadmissível, se o separarmos do da evolução que utiliza como instrumento de superação e ascensão. Estudaremos uma questão mencionada anteriormente, a da renúncia como um meio de libertação. Veremos como deve ser usado este meio, qual é o dinamismo de seu funcionamento que nos conduz ao reinado do super-homem, onde, finalmente, se realiza a evolução espiritual tão amplamente preparada. Deixei de enumerar entre os caminhos da libertação os sistemas de yoga, escola de pensamento e desenvolvimento espiritual, a ciência oriental da evolução, não só porque este estudo nos levaria demasiado longe, senão também porque estes sistemas são adequados especialmente aos que podem viver em isolamento monástico. Limitamo-nos, deliberadamente, a uma ordem de ideias ocidentais e científicas e chegaremos à realização da yoga com os meios da nossa própria psicologia. A dor, contra a qual de nada valem a riqueza, a ciência e o poder, entra inexoravelmente em todos os lugares e sabe fazer-se sentir também naqueles que ignoram sua função evolutiva, impondo-se incondicionalmente a todos. Em contato com ela, o eu, saturado do mundo exterior, sente-se sacudir em suas fibras mais íntimas, por uma sensação estranha. A dor oprime, cerra todas as vias de expansão para o exterior,
Obriga o impulso da vida a retirar-se em ordem sobre si mesmo para buscar novos refúgios em outras direções, usando rumos inexplorados. As forças, que de outro modo se dispersariam se lançassem para o exterior, acumulam-se e concentram-se para dilatar-se, em compensação, interiormente, numa expansão diferente. O progresso e a conquista de bens são os primeiros instintos da vida e a felicidade de que o homem necessita. Tudo que os limita lhe causa pena, pois toda a diminuição de si mesmo é dor. O eu que se encontra rodeado pela dor, sofrendo-a, agita-se freneticamente sob o apertão que o sufoca, preso de desespero pela necessidade insatisfeita. Vê-se induzido a intentar outros meios para realizar aquela expansão que é a sua própria vida. Se está maduro pelo sofrimento e pelo conhecimento, ao defrontar a barreira inexorável que o destino opõe ao seu fácil crescimento externo, com um supremo esforço se rebela contra tudo que é do mundo exterior, buscando outro caminho em si mesmo. O impulso da vida toma assim outra direção, para o interior. A expansão encontra a maneira de igualmente realizar-se, mas para uma realidade de outra ordem, saltando por cima das várias lisonjas e gozos. Deste modo, o sofrimento da dor se modifica em um mal benfeitor, porquanto sem o seu aguilhão não teríamos buscado o novo caminho. Uma vez orientada neste rumo, a personalidade traça, então, novo itinerário. Avançando gradualmente descobre que a vida humana não é a vida integral, e vislumbra, mais além da mesma, um mundo imenso. Ocorre um fato estranho: a cada golpe que parece acarretar a ruína, algo ferve e emerge do mais fundo do eu. Cada vez que a dor aperta e parece reduzir a vida, algo se reconquista numa forma diferente que, em compensação, a engrandece. Percebemos que a dor nos separa e nos livra de um invólucro denso de apetites e sensações, que a alma se levanta para um mundo maior, à medida que nos vamos despojando da animalidade, que se dilata numa potência mais vasta de percepção, numa forma de vida mais intensa, numa realidade cada vez mais profunda. Do mistério do ser afloram novas faculdades na consciência. Eis porque uma vida de provas pode conter grandes compensações no mundo do espírito, e, como recompensa, estimular essas grandes criações interiores que, na arte, na fé, na ciência, nascem sempre de uma grande dor. Seu valor como instrumento de evolução provém deste seu poder de penetrar e revolucionar, de provocar uma reação. A dor é, desta maneira, um grande estimulador e excitador de rebeliões nas quais a vida espiritual se revela. No mundo subhumano, ali onde a dor é derrota sem piedade, o ser sofre na sombra, cheio de ira. Em estado de absoluta miséria de consolo, de luz e de vida. E a dor do condenado sem esperança. O homem é sempre livre para usar, com responsabilidade própria, as forças naturais, podendo retroceder até o abismo se não quiser esforçar-se pessoalmente para realizar sua libertação. Somente no mundo humano ele se reconcentra em si mesmo e pondera. As experiências se acumulam, o instinto registra, assimilam-se melhores hábitos, criam-se aptidões e capacidades espirituais, a alma começa a sua expansão. No mundo humano o espírito pressente uma recompensa e uma liberação e leva consigo um raio de esperança. É a dor tranquila de quem espia e sabe. Mesmo quando a alma conserva uma aspereza exterior, encontrou uma rocha onde aquela não chega, outro mundo onde se refugiar. Arte de saber sofrer conscientemente, vencendo a vida. Deste modo a dor recebe um valor totalmente novo, porque a mente a analisou. Descobriu as suas causas e estudou as suas leis. Consciente de sua função evolutiva, achou-a justa, num ato livre e voluntário, em vez de evitá-la, aceita-a. Conhece a sua finalidade e utiliza-a. Sabe que não é senão um trabalho mais intenso e fecundo, convertendo-o em instrumento de redenção. Estamos num mundo novo onde as leis biológicas se transformaram e a dor, o terrível inimigo, perdeu muito da sua virulência.
Passamos, assim, ao mundo super-humano onde a dor, de fator negativo e maléfico, se transforma em prazer de criar, em amiga querida dos grandes, em alavanca poderosa que regenera o mundo, em uma corrida para a vida. Soa o hino da redenção. Felizes os que choram. Aqui a dor não é mais dor. A lei permanece, mas é a lei santa do sacrifício. O conceito de dor mal e dor dano se transforma no de dor redenção, dor trabalho, dor útil, dor gozo, dor bem, dor paixão, dor amor, por graduações sucessivas numa contínua ascensão, até o absurdo aparente do martírio, até uma Santa Teresa, um São Francisco, um Cristo. A dor, então, transfigura-se. Parece esfumar-se na mais profunda sensação da lei, como um eco de mundos inferiores que aí em cima, na glória da alma, não pode chegar. O milagre da superação da dor, através da evolução, realizou-se. O eu e a lei uniram-se em harmonia perfeita, sem possibilidades de violações, de reações e de dor. Esta já não existe aqui como mal ou expiação, mas somente como trabalho livre e consciente, transbordante de prazer de criar valor maior, o homem e sua felicidade. É neste ponto que dor se torna a renúncia, a fase mais elevada da superação. Agora poderemos compreender o significado deste conceito do qual está cheia a vida dos santos. Aqui esta como a renúncia deve ser incluída no número dos caminhos da libertação, porquanto significa isolamento da vida inferior, sendo desta maneira uma condição para ascender até um mundo melhor. Como tudo se transforma subindo a escala da vida. Como sofrem diferentemente os seres nos mais variados graus de evolução, cada um sua maneira, este, maldizendo, aquele, espiando, esse outro, bendizendo e criando. Depende de nós o saber ascender para vencer a dor, o saber sofrer reagindo na forma mais elevada, extraindo do tormento da vida o proveito máximo do espírito. Saber reagir, aí está o segredo. Certamente é mais fácil afirmar-se vencer o mundo mediante uma reação de força e de ódio, mas só a justiça e o amor são as reações dos grandes. Se o ser inferior não sabe rebelar-se senão manifestando a sua baixeza, quem possui uma alma responde com uma rebelião que é um impulso que o levará mais além dos confins da vida só, contra todos, mas grande. É uma experiência, que é a eterna filosofia da vida, a que nos ensina a vencer a dor seguindo a evolução, superando as formas inferiores, afastando-se daquele centro de atração de todos os nossos desejos e paixões que é o mundo exterior, ao qual o inexorável transformismo evolutivo se opõe como um furacão, convertendo em abdicação de formas transitórias e efêmeras para enriquecer o próprio eu de realidade mais profunda, mais concreta, mais estável. A criação dos valores será definitiva, o resultado intangível e invulnerável. Conquista-se uma fortaleza dentro do próprio ser, refúgio supremo para as dores da vida, onde tudo, finalmente, se encontre na paz. Tudo isto é uma atrevida exploração no mundo ignoto das forças mais profundas do ser humano. Não é fácil a aventura espiritual, mas transformação de consciência, transportada com medo mais além da vida, no supranormal. Pode parecer fuga e destruição, e o é. Com efeito, mas fuga para subir mais acima, destruição para reconstruir melhor. Pode parecer uma espécie de mutilação de aspirações e de vontade, uma supressão de sadias energias ativas num estado de passividade vazia do fecundo fermento da paixão, tal como é na atormentada degeneração neurótica de algumas religiões do Oriente. Mas é a sublimação da vida numa forma de ação mais enérgica e mais viril do que o desgaste inútil da comum agressividade desorganizadora, numa forma de ação mais ativa porque consciente das forças naturais no meio das quais opera. Meu ideal humano não é o super-homem de Nietzsche, figura primitiva do herói da força, mas o super-homem em quem a vontade do dominador, a inteligência do gênio, a hipersensibilidade do artista, e, sobretudo,
a bondade do santo, se tocam e se fundem. O lutador sobre-humano que se digna lutar tão somente com as forças biológicas e as vence. Um ser que é quase de uma raça nova. É o lutador da justiça, o senhor de todas as forças de sua própria personalidade com auxílio das quais sabe lutar conscientemente para o bem individual e coletivo. Existe no mundo um ideal, sacrifício, dor voluntária e jucunda, aceitos como instrumento de grandes criações espirituais, ideal formidável que relampeja no budismo e no cristianismo acima do árido conglomerado de dogmas e catalogamento de atos que, se para o vulgo são uma necessidade, para quem se eleva são cárcere da consciência. Este ideal me diz, sofre para criar, morre na matéria para renascer em espírito, sozinho e grande, age preso de uma sagrada paixão de evoluir, divino dom, raro entre os homens. É o conceito da felicidade perfeita exposto em primeiro Fioretti de S. Francisco, repetido como máxima das mais profundas filosofias, desde Cristo para cá, em todas as formas e que incompreensível para a mentalidade moderna. Intentei repeti-la usando os termos do positivismo materialista. Tenho a confirmação daquele fato indiscutível que é a experiência vivida, com poderosa fé, por esses homens de vanguarda que são os santos, os quais seguiram este método para realizar sua ascensão, glorificada pelo sentimento dos povos e a veneração dos séculos. Se tudo isto é uma utopia, se a santidade é uma aberração, se a humanidade não está louca, e se desejamos, para venerar, antes de tudo compreender, esta concepção sintética é indispensável. A santidade pode existir também no mundo moderno. Se esta chama de vida espiritual assumiu, nos séculos passados, a forma religiosa monástica, a base de isolamento e contemplação, nas ferozes condições da época que faziam necessárias essas fugas. Se hoje para nossa mente aquela santidade se nos afigura uma utopia por estar cristalizada em formas que já não se usam, ela, entretanto, não morreu. Como eterno fenômeno indestrutível terá que subsistir, invariável em sua substância, mesmo quando mude de formas, de acordo com o progresso e mentalidade moderna. Uma santidade nova, culta, consciente, direi quase científica. Uma santidade que, liberta das estreitas fórmulas medievais, surge à luz do dia no meio de nossa turbulenta sociedade. Um santo novo é necessário no mundo moderno, o super-homem, síntese viva dos mais elevados conceitos, surgido do budismo, do cristianismo e da ciência, consciente de todos os valores morais que compendia, de sua força biológica, de sua função evolutiva. Um santo que, superada a forma, liberto do passado, dono do futuro, volte a lutar em nossa vida, com nossa psicologia, dominador em perfeito equilíbrio entre tantas forças diferentes, e que suporte heroicamente o choque das almas rebeldes e jovens. Se hoje o emblema é força, que seja a força superior do espírito. Seja a beleza espiritual que se anime a manifestar-se viva no mundo como um desafio para que o mundo, se não as compreender, se dilacere e, dilacerando-se, aprenda. Vimos o processo genésico da santidade, o vasto processo de transformação que conduz o homem até os umbrais do reino do super-homem. Existe, na realidade, este momento crítico em que, depois de uma larga maturação de um novo psiquismo, o ritmo fenomênico se precipita na fase típica da crise espiritual, a conversão. Uma que novo, nascido do trabalho profundo do espírito, está pronto. O transformismo evolutivo com a sua marcha inviolável, medida pelo compasso do tempo, chegou. Instante decisivo do deslocamento de equilíbrios, quando a indecisão entre os dois mundos, o humano e o sobre-humano, já não é mais possível. Este momento psicológico, que é o ponto crítico em que se resolve o fenômeno espiritual, não é, por certo, um conceito novo. As escolas do pensamento chamaram-lhe umbral, as religiões ocidentais, a graça.
termos imaginativos para descrever. O primeiro, um ingresso em um novo mundo, ingresso impedido pelas paixões e instintos do passado que, erigidos em vontade autônoma, funcionam, como seres vivos, como guardiões. O segundo, um descenso do sobrenatural no humano para levá-lo, num abraço fecundo, para o alto. Os estados psicológicos característicos deste momento que preludia o renascimento da superconsciência parecem estranhos. Depois da grande luta, toda a vontade parece ter se acabado. O ser, presa de um total decaimento, extraviada a razão, destruída a consciência e esgotada toda a energia vital num estado de passividade que parece inércia e não é mais do que a receptividade que alcançou o grau do hipersensível. Então, o eu mais profundo da superconsciência desperta e se manifesta. É surpreendente a mudança, tal como uma criança que se converte em homem, verificada nesse tipo de consciência, que, entre as sensações de morte, renasce tão diferentemente. Surpreendente porque contraria todos os cânones da ciência médica, um organismo que parece finar-se, precisamente durante o seu descenso vital, se vitaliza e se sensibiliza, se aguça e se dinamiza perceptivamente, engrandece-se espiritualmente tal como se nutrisse em mananciais de energia de natureza extra-orgânica. Todo o mundo das sensações reaparece, mas tão fora do habitual e tão incontrolável a princípio, que assume as aparências incertas de sonho. Então, a percepção, antes insegura, incompleta e, às vezes, errônea como no recém-nascido, se vai precisando, fazendo-se mais luminosa e consciente. Período de controle, como de regulagem destes novos meios de percepção à realidade externa. Período em que a consciência, ao mesmo tempo que se alegra por sua acrescentada potencialidade, por outra parte se assombra por estranhos extravios, provocados por deslocamentos de sensibilidade, o que constitui o seu maior tormento, pois sente que se perde neles tudo quanto havia conquistado. Vislumbrar por um instante um mundo novo e, em seguida, como cego, não ver mais nada. Sentir possuir novas faculdades perceptivas e de chofre não as saber usar mais. Ter provado estas e senti-lo desvanecer. Tudo isto é característico desse período de transição e possui toda a incerteza da tentativa e toda a voluptuosidade do desenvolvimento. Todavia, gradualmente, a percepção anímica se vai estabilizando, e o eu se orienta. A mudança de consciência se afirma e o novo eu, dono de novos meios, retorna à direção da vida em forma diferente, já sem forçar a vontade, num estado de sinceridade absoluta. Como um eu, diferente que já não diz mais eu porque se integrou no todo, que não possui órgãos sensoriais e entretanto tudo sente, carece de organismo material, entretanto vive e age, não possui voz, entretanto fala, não raciocina com a lógica humana retardada e analítica, mas conclui instantaneamente com esta faculdade mais rápida, profunda e sintética que é a intuição. Já não se desdobra em um comando de vontade, nem se consome num esforço de energias, mas quer imediatamente tudo o que quer. A percepção, então, se realiza totalmente em forma de vozes e visões, por sensações que vêm do interior e que, seja do interior ao invés do exterior, impressionando o nível sensório dos centros nervosos, seja que se elevem a uma ordem superior e própria jamais alcançada por aqueles meios, sempre dominam a consciência com força tal que as sensações transmitidas pela via fisiológica e nervosa cerebral do mundo exterior passam, como ofuscadas, à segunda linha. Daí a diminuição da sensibilidade e algumas vezes a invulnerabilidade à dor que muitos acreditam milagrosa, daí o sentido profético, telepático, as visões, os êxtases, que sem dúvida encerram um mistério, que as hipóteses patológicas não explicam suficientemente. Estes estados escapam por certo à análise objetiva, pois somente se chega a eles pela introspecção. Não se trata de um fato exterior por analisar,
que se possa dirigir à observação, mas de uma mudança de consciência, ou seja do próprio instrumento de investigação. Depara-se-nos a falência da psicologia analítica, racional, exterior, que é considerada a arma de compreensão universal. Dir-se-ia que a superconsciência repele a razão para o seu mundo exterior, porquanto já não lhe é mais necessária. Estamos diante de uma forma de consciência, de uma faculdade de juízo que dirige sabiamente a vida, se bem que com meios e sensações diferentes. Sabemos somente que é algo que brota do íntimo mistério da personalidade, uma consciência que é independente do mundo exterior e possui a sensação de sobreviver-lhe como consciência da vida eterna. Vive-se então diante da revelação de realidades insuspeitas, mais profundas, além da forma, em contato com a essência das coisas. E a visão apocalíptica da palingênese. Superado este momento crítico, crise interna que existe na vida do gênio e do místico e que a moderna psicologia reconstruíra para compreender, o que não pôde fazê-lo a mentalidade de outros tempos, a consciência se estabilizará em novo estado, numa atmosfera de grandeza e de mistério que nos encherá de espanto. Realizando um último esforço, façamos uma mirada audaz na alma do gênio e do santo para penetrar o enigma de sua vida interior. Sentir com eles a potência das forças motrizes de atividades não comuns. Observar, não mais o lado humano, lânguido e moribundo, mas o lado divino da vida. Veremos a glória dos triunfos interiores, o júbilo das novas expansões, grandezas de conquistas e labaredas de paixões novas. Não mais veremos o aspecto negativo da destruição e da morte, mas o positivo da ressurreição e da afirmação da personalidade. Olharemos com a coragem que nos confere a necessidade de venerar e a fé mesma dos grandes, ainda quando haver ousado compreender e desejado imitar não nos tenha servido mais do que para tornar a cair, numa vã tentativa de voo, mais dolorosamente ao solo, para quedar aí, mudos e assombrados, olhando ao longe, com a nostalgia no coração, o cume inacessível do reino do super-homem. Como descrever os estados de superconsciência, a psicologia do supranormal? A normalidade retrocede com uma sensação de vertigem e de sagrado terror. Como descrever estes estados de contemplação interior, no qual o mistério do universo e o mistério da alma se olham e se compreendem? O olhar aprofunda-se na íntima causalidade fenomênica. O fracionamento da realidade entre os obstáculos de espaço e de tempo é superado durante o supremo estado do espírito que descansa na visão global do todo, êxtase com que o santo é recompensado amplamente da perda de todas as coisas humanas, de todas as dores e renúncias que se impôs a si mesmo para alcançá-lo, arrobo sublime onde o tormentoso torvelinho das ilusões humanas não chega, onde o descanso é absoluto. O poder imenso, a vida, que se multiplica em nova percepção anímica, corre caudalosamente ao encontro do infinito. É completo o gozo do espírito que aceita o beijo divino que se inclina para ele em labareda de amor. Amores incompreensíveis que abalam e quebram a débil tessitura humana, demasiado frágil para suster seu ímpeto. O centro da vida se desloca. Seu trono se eleva na hipersensibilidade própria do supranormal e parece nutrir-se nos mananciais exclusivamente espirituais, mediante um intercâmbio que se efetua em meio às forças de uma ordem especial, desconhecidas por nós. A alma possui a visão da lei, a sensação de seus atos, submerge-se na sua corrente, respira a música que emana das harmonias da criação e se alimenta desse respiro. Que vibrações do cosmos encontrou, como as absorve, de que modo sintoniza com essas vibrações do infinito? Os estados supranormais foram descritos diferentemente pelos místicos, justamente porque essas sublimações de personalidade são, como as filosofias, distintas, segundo o tipo de temperamento de cada um. Vêm, por evolução, de um longo passado. Existem, entretanto, um fundo comum e linhas gerais que convergem sempre, de qualquer tempo e lugar que elas derivem,
e que não deixam motivos a dúvidas. A superconsciência é sempre consequência da dor criativa da renúncia. É sempre o último termo de uma evolução dos instintos, dos desejos e das paixões. Há uma classe de temperamentos, a dos sensitivos ou psíquicos, a que pertence o místico e na qual se pode incluir o poeta, o artista, o músico, o homem de ciência, o gênio santo. Ali onde as qualidades espirituais humanas se desenvolvem em qualquer forma e a natureza humana alcançou as suas faculdades mais elevadas, ali existe sempre um super-homem. A humanidade compreende e exalta aquela condição do mesmo, que se encontra mais evoluída e posta em maior evidência pela oportunidade ou pelo ambiente, mas todas elas possuem pontos de contato entre si e coexistem mais ou menos latentes do mesmo ser. As qualidades de raciocínio, se bem que não são mais do que luz fria que, mesmo quando clareia o atalho, nada sabe realizar por si só, movem-se a mil de paralelamente, prontas para excitar as do coração, a paixão que obra e cria. Se os intelectuais agem num campo com as forças analíticas da mente, os emotivos e os apaixonados constroem em outro campo com a força intuitiva do sentimento e do amor. Fecundidades distintas, porém necessárias e todas grandes, porque a vida precisa igualmente de luz e de calor. Frequentemente o intelecto abre a rota para em seguida arrastar atrás de si o coração. Há quem chegue através do largo caminho da análise, há quem o faça pelo atalho da intuição, mas sempre se alcança a criação de um tipo de super-homem. Tratemos de delinear as características mais salientes da psicologia do super-homem, entidade de raciocínio e de paixão, qualidades fundamentais da natureza humana, que não se destroem, mas se aperfeiçoam e se equilibram na forma mais seleta. Antes de tudo, uma racionalidade mais perfeita. A conquista da verdade se completou. A consciência move-se em plena luz. Não mais uma verdade subdividida, fracionada em tantas pequenas verdades particulares, incompletas e em luta, buscando a unificação, mas uma verdade universal que, superando-as, admite todos os pontos de vista dos indivíduos, dos tempos, das crenças e das religiões. Eliminada essa nulidade lógica, a consciência já não nega nada mais porque conhece tudo. Não mais essas zonas obscuras, inexploradas, dentro e fora de si, essas grandes zonas de trevas que são os mistérios. O mistério, necessidade da mente inferior e involuta, desaparece. Faz-se luz até nas coisas íntimas. A lei evidencia-se integralmente, seja em grandes linhas como nos pormenores. Paralelamente, uma sensibilidade mais profunda, um feixe de sentimentos novos, que poderíamos chamar percepção anímica, permite o gozo de sutis belezas, a miúde despercebidas. Junto às harmonias da arte, do homem e da natureza revelam-se as harmonias mais profundas da estética moral, a arte divina que não possui a beleza superficial grega da forma, mas a íntima e mais alta beleza do espírito. Mais do que a contemplação de uma ideia, é a realização em si da perfeição superior e da harmonia universal. E a conquista de valores imperecíveis, é a criação de um organismo espiritual de eterna beleza, ao qual a vida tudo sacrifica, juventude, força, saúde, poder e tudo quanto de transitório a terra ostenta. A consciência possui a sensação desta beleza interior, síntese de arte superior, e esta sensação constitui um prazer. Uma nova capacidade de penetração psíquica, que poderíamos chamar de intuição, revela, sem sombras, o mistério da alma. O organismo espiritual de todos os seres mostra-se desnudo, espontaneamente se manifesta a causa daquelas misteriosas atrações e repulsões chamadas simpatias ou antipatias, e que são afinidades ou antagonismos, súmula de toda a história da personalidade humana. É bem certo que a alma sempre se reflete no corpo, através do qual se torna transparente, esforçando-se, todavia,
para sair dele a fim de se expressar livremente. Mas o homem, com demasiada frequência, pretende construir no corpo uma falsa imagem da alma. A intuição penetra sem esforço através de toda a aparência, demole toda astúcia. A superconsciência, que não admite mentiras para si, não as tolera nos demais. Se as faculdades anímicas conferem superioridade na luta cotidiana, combatem deste modo da forma mais aristocrática. A vida perderá por certo muitas das doces ilusões, mas, com elas, todos os seus erros e desenganos. A sociedade humana, vista claramente no que é e não no que pretende ser, aparecerá como espetáculo muito triste, mas nem por isso resplandecerá nela, com menos potência, a justiça divina, nem sua harmonia será menos suave e perfeita. A consequência de tudo isto é um conceito diferente da vida, um estado de ânimo novo para com as coisas humanas. O conhecimento das grandes verdades, a solução das últimas interrogações, confere uma grande calma interior, a paz de quem viu a meta, o último termo a que a alma aspira. Deste conhecimento das verdades universais deriva o da própria verdade espiritual, do próprio destino. O super-homem é consciente de toda a sua personalidade, da origem de cada um dos seus instintos, que descobre no seu passado eterno, na história daquele germe espiritual que, vivendo tomando a viver, vestido de diferentes organismos, adaptando-se, absorvendo, assimilando, sempre adquire uma nova qualidade em cada prova vencida, conservando eternamente dentro de si os frutos espirituais da vida. O super-homem conhece a sua história, larga história tecida de férrea logicidade, na qual nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma, e nenhum valor se perde. Sobre estas bases, e pela mesma férrea logicidade do passado e a indestrutibilidade das faculdades morais, antecipa o seu futuro, prepara-o e deseja-o. Daí o domínio de todas as forças do próprio eu, o saber comportar-se no meio dos grandes choques da vida com uma visão muito ampla e segura das grandes extensões das coisas cotidianas. Se a superconsciência é, sobretudo, um fato espiritual, como tal repercute e se impõe também na realidade exterior, dominando-a. Encontramos, assim, junto a uma olímpica calma interior, a consciência de um poder dominador. Nem por isso o furacão das coisas humanas deixa de açoitá-lo, mas se limita à superfície. A consciência não sofre, porque se reconhece autônoma, muito diferente, não mais identificada com o mundo vencido, podendo refugiar-se naquela parte do ser pertencente à vida eterna, fortaleza inexpugnável que guarda com segurança o tesouro de maior valor. Não sofre porque sabe que a tormenta existe somente na aparência, que o caos é contraste transitório e a grande realidade é o equilíbrio que porá fim a toda desordem. Desaparece, com ele, aquela estridente dissonância lógica, o tormento maior do espírito, que é a incompreensão do ambiente, e o pedir sem obter, pois se pede o absurdo. Isola-se, no mar de dissonâncias, um oásis de harmonia, onde a vida é mais linda. Aprofunda a visão das coisas, mostrando também os lados mais vastos e mais distantes do problema humano, oferece em cada caso a sensação da mais exata justiça, a grande fé e o otimismo absoluto, mesmo em frente da dor. Toda posição social, por injusta e penosa que seja, parece sempre a melhor. Antes de inquirir que faltas individuais ou coletivas se está espiando, todos possuímos uma culpa por espiar, como indivíduos, como classe social, como nação e como humanidade. E antes de compreender a dor remontando-se às fontes do mal, reage-se, via de regra, com atos de rebelião, de ira, de inveja e de inútil ferocidade. O homem superior, ao contrário, somente tem uma reação, a de uma caritativa atividade em reparar o mal, a da reconstrução silenciosa e consciente, realizando sozinho, sem transferir a responsabilidade a outrem, o tremendo dever que lhe compete,
porque sabe que o sofrimento é trabalho fecundo de conquistas espirituais e porque muda cada pena em trabalho cotidiano, nobre e remunerador, para o êxito. Então, o espírito, vivendo em relação com os mais distantes momentos do grande esquema de seu próprio progresso, se sobrepõe às misérias